Olá, hoje nós vamos continuar o quarto capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Lembrando que o nome desse capítulo é Prova pela Escritura. Prova do quê? Paulo está dialogando com a gente, né? E colocando ali em contraposição as questões que envolvem os rituais, né, do judaísmo naquele momento, mas a gente pode estender a qualquer credo religioso, né, qualquer instituição ou até um modo de ver a vida, quando a gente pressupõe que tem que ser desse jeito, tem que fazer tais rituais para essa pessoa estar em comunhão com Deus, ou para eu estar em comunhão com Deus. Então Paulo mostra pela escritura um raciocínio muito inteligente de que Abraão, que é o pai de todos, né, que foi o primeiro que conseguiu ouvir claramente o chamado de um Deus, né, de um Deus único, ele não era circuncidado, porque o ritual de circuncisão veio depois, né? Mas como ele mesmo fala aqui, o que importa é quem consegue seguir a trilha da fé que Abraão deixou. Então, mais vale a fé do que o ritual, chamado aqui de obras da lei, né? É essa comparação principalmente que ele fala. Mas é claro que a gente não joga a lei fora, e uma evidência disso é o finalzinho da última frase que a gente leu semana passada, ele fala assim, ó: onde não há lei, não há transgressão. Aqui, a lei é essa lei humana, mas que define o que é certo e o que é errado. Então, quando a gente não tem consciência do bem e do mal, não chega a ser uma transgressão. A gente não sabia que estava errado, né? Então, a lei é importante, mas ele coloca a fé como algo que nos aproxima muito mais de Deus do que simplesmente o cumprimento da lei. Se eu cumprir a lei, as leis sociais, do certo e do errado, sem fazer dentro do meu coração uma operação constante de olhar para a realidade por meio da fé, isso ainda é pouco, isso ainda não é seguir, né, a trilha. É um caminho, né? Muito melhor fazer o bem do que fazer o mal, porque isso vai ter consequências, tanto o bem quanto o mal. Mas ainda para eu me relacionar com Deus, eu preciso da operação da fé no meu coração. Porque senão a gente cai naquela lógica de que basta os rituais exteriores. E isso em todas as religiões, né? Então ele continua: por conseguinte, a herança vem pela fé, para que seja gratuita e para que a promessa fique garantida a toda a descendência. Não só a descendência segundo a lei, mas também a descendência segundo a fé de Abraão, que é o pai de todos nós, conforme está escrito: eu te constituí pai de uma multidão de nações. E aqui ele continua. A questão da descendência também acho que pode ser analisada sobre vários pontos de vista, e aqui a gente vai pensar a descendência, numa ótica espírita, como não só a descendência de filhos, mas a descendência em termos de consequência. Quando a gente pensa, né, que a reencarnação é justamente a forma da gente ir aprendendo, evoluindo, reconhecendo os nossos erros, reencontrando as pessoas, né, e aprendendo sobre vários pontos, aquilo que não é possível numa vida só, qual que é a consequência? Conforme eu vou aprendendo, eu vou reencontrando com isso, mas o contrário também. Conforme eu vou errando, né? Por exemplo, quando eu mato alguém, esta pessoa, ela fica no meu círculo, né? A gente sabe pelos romances mediúnicos, né? E não precisaria nem do romance, é uma questão de lógica. A gente vai reencontrar essas pessoas e muitas vezes vai ser no seio da família. Então, ela é minha descendência. Quando eu faço mal, eu vou reencontrar, porque isso vai ser uma consequência, então ela vai ser a minha descendência, né? E quando eu faço bem, é óbvio, né? Isso vai reverberando nas minhas ações, nas ações das pessoas que estão ao meu redor, né? Nas próximas gerações. Então, quando a gente está vivenciando bem e educando o máximo que a gente puder, a gente está educando para as próximas gerações, para as pessoas que vão cuidar de nós na velhice, mas para as próximas velhices que a gente vai ter. E aí ele fala: nosso pai, né, ele está falando de Abraão, em face de Deus em que creu, o qual faz viver os mortos, né, Deus faz viver os mortos, e chama à existência as coisas que não existem, né? Isso é a fé, é aquilo que não está óbvio, é aquilo que não está já na realidade imediata. Ele esperou contra toda a esperança. Aqui ele está falando de Abraão. Abraão esperou contra toda a esperança. Creu, teve fé, né? Tornou-se assim pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: tal será a tua descendência. E foi sem vacilar na fé que considerou seu corpo já morto, ele tinha cerca de 100 anos, e o seio de Sara também morto. Ante a promessa de Deus, ele não se deixou abalar pela desconfiança, mas se fortaleceu na fé,
dando glória a Deus, convencido de que podia cumprir o que prometeu. Aqui a gente percebe, acho que é um paralelo que a gente pode fazer para a nossa vida, que às vezes a realidade não nos aponta um determinado caminho, mas o nosso coração, quando a gente está fazendo um exercício de fé, nos aponta. Falou, não, parece que isso não seria possível. Socialmente isso não é valorizado, não é o caminho, não é esperado. Mas se a fé está dentro da gente, é justamente esse o chamado. E pode ser que a partir desse chamado, dessas nossas ações que mostram que a gente está com uma esperança em algo que ainda não está no presente, é que a gente pode, pelas circunstâncias, pelas nossas ações, reverberar isso para muita gente, né? Então foi isso que Abraão fez. Ele creu, ele acreditou no momento em que era estranho acreditar, e isso reverberou para, né, para milênios, milhares de pessoas. Isso reverbera, e isso também cabe a nós, né? Quando a gente pensa qual que é a nossa tarefa na obra da criação. Outro ponto que mostra o quanto a esperança é importante é em relação à ideação suicida ou qualquer outro tipo de patologias que se alimentam da desesperança, né? E aqui no Espiritismo a gente vai falar em acreditar e saber por que acreditar. Então ter fé, ir além da matéria, ir além do imediato, mas ir com o nosso raciocínio dialogando, né, com o nosso afeto, porque a gente percebe o quanto Deus é a expressão do amor, e nesse raciocínio eu vou entendendo por que eu estou acreditando. Mas ficamos por aqui, continuamos semana que vem. Até mais!